Eu saúdo todos aqueles que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata. Estamos começando mais uma edição do nosso programa semanal, desse encontro que a gente tem com você aí, através de diversos veículos de comunicação e que nos dá a alegria de poder transmitir para você aquilo que a Palavra de Deus nos fala acerca dos dias que nós estamos vivendo. Isso é esclarecedor, mas sobretudo é um alerta para você entender qual a sua necessidade diante de Deus para viver agora aquilo que é o projeto dele para a sua igreja. É mais uma edição do programa da Igreja Cristã Maranata, no qual estamos abordando o tema das 7 cartas do Apocalipse, o projeto profético de Deus para a igreja nas 7 cartas do Apocalipse. E agora você vê o grupo de pastores que estamos presentes aqui ao nosso estúdio. Eu vou começar pelo pastor Gedeuti Gueiros, que é o presidente da Igreja Cristã Maranata. Pastor Gedeuti, paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, os demais companheiros e os nossos telespectadores, nossos irmãos e amigos. Muito bem. Nós temos o pastor Gilson Souza, que é membro do Conselho Presbiteral. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor aos membros da mesa aqui, nossos companheiros, e também a você que está participando conosco hoje da nossa programação. Pastor Sérgio Souza, que é advogado e também trabalha conosco aqui na produção de conteúdos, né? Nós temos um programa, aliás, se você não assistiu ainda, assista o programa Anunciando o Evangelho Eterno, que é um programa notável, que está sempre disponível por esse meio que você está assistindo, mas sobretudo pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, você não pode perder. Sérgio, paz do Senhor. Pai de São Josias e a todos. Pastor Edson Ian, que é historiador e também profissional de televisão, com vasta experiência na área de produção audiovisual, que está conosco aqui, compõe a nossa equipe. Ian, a paz do Senhor. Paz do Senhor Josias, paz do Senhor a todos, a paz do Senhor de casa. Muito bem, olha só, antes de nós partirmos aqui para o nosso assunto de hoje, eu quero dizer a você o seguinte: a Igreja Cristã Maranata, além desse conteúdo, produz diversos outros conteúdos, é uma programação vasta para toda a família que tanto apontam, trabalham sob a ótica espiritual, bíblica, doutrinária, como até para situações do nosso cotidiano. E você pode assistir através do canal 126 do Sistema RO da Embratel ou pelo canal 85 da Sky, aquela Sky do Sistema RO. E nós vamos começar com uma pergunta que ficou na edição passada do programa, que, aliás, você assiste pela televisão e, repito, também está no nosso canal do YouTube, tá? Todos os programas, esse que você está vendo pela TV agora, estão no canal do YouTube, você também pode acessar lá. E a pergunta é a seguinte, olha só a profundidade da pergunta. Qual será a última mensagem, quando será trazida e quem será o mensageiro? E eu passo a palavra ao pastor Gedeuti para já nos responder essa pergunta. Primeiramente, dizer que nós temos um objetivo nesse ensino, não só aqui, mas todo o ensino que a Igreja Cristã Maranata, né, exibe, não só nas redes sociais e tudo que estamos vendo aqui, televisão, rádios, os meios de comunicação, mas nas igrejas. Então nós temos escola bíblica dominical, temos cultos e a ênfase é ao momento. Nós saímos de um ensino há 2 ou 3 anos atrás a respeito da situação do cristianismo de um modo geral, no qual estamos inseridos. Quando nós falamos do cristianismo, nós estamos inseridos, só que nós entendemos um cristianismo diferente do que muitos professam e entendem. Então, há um cristianismo da mente, da razão, do conhecimento, da cultura, e há um outro cristianismo que deixa de lado, até certo ponto, aquilo que é histórico e que vale, mas que não leva à eternidade. E nós partimos para aquilo que é o profético. Por quê? Porque o projeto de Deus, ele vem ano após ano. Quando nós chegamos aqui, nós não estamos excluindo os que chegaram até aqui. Então, porque o cristianismo é cristianismo, com seus erros, com suas vitórias, mas o evangelho não. E nós vamos ver no livro de Apocalipse, exatamente nas 7 casas do Apocalipse,
que o Senhor Jesus está presente em todos os momentos, em todos os tempos da igreja. Então, em cada tempo, ele se manifesta como um Senhor, não é, que está atento a tudo que está acontecendo. E a assistência dele é através do seu Espírito. Então, que são ênfases. Então, em determinada época, há uma ênfase da operação do Espírito, dos 7 Espíritos de Deus. E nisso o Senhor Jesus mostra o cuidado dele com a igreja e o que ele nos chama também, para o cuidado que devemos ter com o momento que estamos vivendo. Veja aqui, a igreja está definida dos demais grupos qualquer, religiosos. Por quê? Porque ela acompanha um projeto, porque o Evangelho é um projeto, não é uma religião. A religião, ela é estática, ela para nos conhecimentos iniciais e fica ali. Então você faz um curso de teologia, é ótimo, saber não ocupa lugar. Acontece que é estático. Aquilo que o cidadão falou há 10 anos, outros falou há 50, outros falou há 500 anos atrás, ficou no passado. Né? Você vê homens notáveis como Calvino, como Lutero. Você, não, eu sou Lutero, não sou Lutero. Não, eu sou coisa nenhuma. Sou calvinista. Que calvinista? Porque eu sou calvinista. Então, quem foi calvinista? É um grande teólogo. Para a época dele foi extraordinário. Né? Ele trouxe aquilo que era necessário. Eu sempre digo e repito, Calvino cuidou da graça, como Lutero, que deu início a tudo. A preocupação de Lutero era a fé e Calvino a graça. Lutero foi mais adiante de Calvino. Inclusive, quando Lutero colocou as teses na Catedral de Wittenberg, ele colocou aquilo, foi o tempo dele. Calvino tinha 8 anos de idade. Então, e ele fala a respeito de dons espirituais. Lutero, né? Ele teve experiência com dons espirituais. Calvino não. Entende? Calvino falou sobre a graça e trouxe até um motivo de preocupação hoje, onde o indivíduo pensa que a graça é continuar no pecado. Entendeu? Não existe isso. E nem Calvino falou sobre isso. Mas outra coisa, para encerrar aqui, Calvino não se preocupou com batismo com o Espírito Santo. Não se preocupou com dons espirituais. Não se preocupou com palavra revelada. Nada disso. Ele foi simples naquilo que disse, foi ótimo para aquela época, mas ele, como teólogo, é teólogo. Ele não é o espírito de profecia que está na igreja em todas as épocas, que é o Senhor Jesus. E as pessoas confundem a teologia. Não, agora estamos no mundo de teólogos modernos. O teólogo está mudando o Evangelho. O Evangelho nunca mudou. Jesus é o mesmo ontem, será eternamente. Se houve o derramamento do Espírito Santo lá no Pentecostes e toda a orientação profética para a igreja chamada apostólica, não tinha que mudar nada. Então, aí veio o sabido, né, os pais da igreja, que não tem nada a ver. Primeiro que pais não é nem expressão nenhuma que entre na vida da igreja, porque pai só existe um, que é o pai. O Patrícia, que conversa? Então, nós estamos desfazendo aqui o sistema religioso, seja de quem for. Mas o cristianismo foi isso. É uma derivação de uma opção de coisas. Então, hoje, e eu até escrevi uma coisa aqui, eu não sei se eu fiz até uma anotação aqui. Então, o livro aqui, Jesus foi o responsável para descrever. João descreve como responsável o Evangelho de Jesus para a igreja e também para a vida eterna. Então, essa relação, isso é muito importante. E quando você pega o Apocalipse, você vai ver que a preocupação é a palavra, o seu valor
quando o homem deixa essa bênção, ele perde a comunhão, a letra passou a ser letra. Então, esse cristianismo que tinha um valor extraordinário através da letra, que fez a reforma religiosa, ele perdeu porque entrou a mesma coisa, filosofia e teologia, a mudança do sentido da palavra. Então, esse foi o grande problema. Voltando, nós estamos no livro de Apocalipse. Não temos pressa. Nós não estamos com pressa. Dizer, olha, vamos acabar o livro, vamos mostrar aqui que a bênção, 7 cabeças, isso aqui, número 666. E olha que não estamos com essa preocupação, que isso não leva ninguém à eternidade, só assusta e só cria nas pessoas algo muito trivial, né? Coisa de gente. Estou com medo da besta com 7 cabeças, tenho medo. Então todo mundo tem medo do Apocalipse. Porque a religião botou medo para você ir para o céu, e ele vai para o inferno. Quando ele fica muito preocupado com essas coisas, não tem necessidade. São figuras que entram e saem opinadamente, mas que são figuras que têm um sentido profético, revelado. Pronto. Deixa eu só com você, José, trazer aqui para você que está nos assistindo, olha só. Durante a palavra do pastor Gideuti, durante a nossa conversa aqui, você vai estar vendo imagens. Essas imagens que vão aparecer, elas e que estão aparecendo, elas são imagens de um projeto que foi desenvolvido, né, foi executado por nós aqui, pela Igreja Cristã Maranata, pelo nosso setor de comunicação. E essas imagens, elas são da Turquia e da ilha de Patmos, que fica na Grécia. Por quê? Porque o pastor Gideuti tocou aqui no livro do Apocalipse, ele falou sobre isso. E no livro do Apocalipse, no início, nos capítulos 2 e 3, há 7 cartas que foram escritas às 7 igrejas da Ásia, que são exatamente essas 7 locais, 7 cidades, por onde a nossa equipe de produção passou, e que para fazer um trabalho ali. Isso tudo está no nosso canal no YouTube, tá? Você tem acesso. Nós começamos, inclusive, essa sequência do programa aqui pela televisão, mostrando esse trabalho, esse projeto, tá? Tudo isso está interligado. Se você está assistindo a esse conteúdo hoje pela primeira vez, nossa recomendação é que você busque as informações no canal do YouTube, porque tem muita coisa sobre isso, tem muita coisa. Você está vendo agora aparecer na tela um quadro, esse é um quadro demonstrativo da relação entre as 7 cartas do Apocalipse, com as 7 operações do Espírito de Deus, com as 7 parábolas do reino que foram proferidas pelo Senhor Jesus. Isso aí é um quadro resumido, mas muito mais informações você tem no nosso canal no YouTube e principalmente, guarde isso, na Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata, aos domingos às 10 horas da manhã, também pelo nosso canal no YouTube ou em um dos templos da Igreja Cristã Maranata espalhados por todo o país, tá certo? Então tá aí dado o aviso, você entende agora a sequência desse programa e a dinâmica dele, onde imagens vão aparecendo na medida que nós estamos conversando aqui no estúdio. E eu não respondi as perguntas. Nem começou. Não, mas foi feita uma abordagem e foi da última mensagem, quando será e quem será o mensageiro. E o pastor Gideuti falou sobre a importância da palavra hoje, da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que é vivida pela essência profética, pela igreja fiel, pela igreja que busca uma experiência com o Senhor e vive dessa palavra. Hoje é uma diferença com relação a tudo que a palavra tem falado. É que as profecias se cumprem. A diferença é essa. E o grande problema de quem não está seguindo aquilo que é o profético, está perdendo o rumo. Porque o projeto é um projeto. Então, ou a igreja. E esse projeto, uma coisa, é a relação do homem com Deus através do Espírito Santo, que revela. Se não houver essa comunhão, então nós estamos vivendo no 1º século, no 2º século, no 5º século. Não é isso. Nós estamos vivendo um momento profético onde as profecias se cumprem cabalmente, as profecias que estão no livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse é para a igreja entender o único, é um livro profético, essencialmente profético. Isso que tem que ser entendido. E pelo fato de ele ser profético, ele é abrangente. Quando você diz ele é abrangente, aí você vai ver
o autor, que é o Senhor Jesus, que é a figura principal do livro, você vai ver como homens que somos, a figura do homem que escreve o livro, que é João. E o que ele escreve. E nós temos muita coisa para dizer aqui a respeito daquilo e sentir essa presença maravilhosa, aquilo que João sentiu. Inclusive, eu falei até sobre a oração sacerdotal, não há coisa mais linda, mais extraordinária do que João quando descreve, né? E a palavra. Ele vai em cima, é a palavra, que é a palavra, e Lutero, a palavra, né? E o Apocalipse está lá, escrito lá, eles venceram pela palavra e pelo sangue. Ninguém vai vencer nessa hora sem a palavra. É por isso, pessoal, daqui até o final das cartas, todo dia sobre a palavra, e vai ser pouco ainda. Interessante um aspecto, pastor Deus, que você falou, eles venceram pelo sangue e pela palavra. Sim. E em cada carta você tem o resultado, aquele que vencer, dar-te-ei, quer dizer, a vitória que em cada carta se alcança pelo sangue e pela palavra. Época. Em cada época diferente. Cada época houve uma operação do Espírito Santo e agora nós temos que entender que a operação é essa. Nesse período que estamos vivendo. Em que carta nós estamos? É onde nós vamos chegar. E perguntar, você sabia? Você precisa saber, que é o profético. Agora é interessante... Vai lá. Agora é interessante que, como o senhor falou, os dias que nós vivemos hoje, nós estamos privilegiados que as profecias já se cumpriram. Estão se cumprindo. Então tem vários marcadores proféticos que aconteceram, que todos estão vendo. Então a pergunta, aquela ali, quem trará a última mensagem? Nós vemos que na razão, essa última mensagem não vai alcançar salvação. Isso aí, muito porque as pessoas estão vendo os sinais. Então, uma mensagem racional, uma mensagem apenas na letra teológica, não vai alcançar os corações nessa hora. Não alcançou até aqui. Pelo contrário, você vê a destruição que está o chamado cristianismo, que viveu de teologia, né? Teologia. Até porque, Edson e demais, a grande oposição ao longo dos séculos, dos tempos, é a palavra. É isso mesmo. O senhor citou, pastor, de filosofia, teologia e outros aspectos também, os interesses próprios humanos. Tudo isso, qual é o pano de fundo? É a oposição à palavra. Porque a palavra no Espírito, a palavra revelada, a palavra que tem o sangue do Cordeiro, essa palavra é que traz a salvação, que muda a vida do homem, que prepara a igreja para a vida eterna. Então, tudo está baseado na palavra. Daí essa grande oposição e a incumbência que o Senhor nos tem dado de insistir, de proclamar essa verdade que é absoluta. Quando ele falou no quem, então ele disse o seguinte, quem tem revelação. A mensagem final é para quem? Quem vai entregar? Quem tem revelação. Você não tem revelação, e ele está dizendo assim, a razão, estrutura. Você tem estrutura, vamos dizer, intelectual? Tem, tá bom. Ocupa lugar? Não ocupa lugar. Mas isso não substitui a revelação para o momento que nós estamos vivendo. Porque é aquilo que o olho não viu, que o ouvido não... Os mistérios. Mistério. Então, uma igreja sem mistério, ela não é nada. Uma igreja na razão é qualquer coisa, é religião de qualquer coisa. Aí você diz assim, é ruim ou é bom? Não, eu acho que toda religião é boa. Só não leva à eternidade. Mas toda religião em si é boa. Você pegar os fundamentos dela, tudo. A turma deriva, né? Você chega lá, minha religião é que você crê em Deus, não crê, morre. Isso foi sempre a ideia do homem. Ele cria partido político. Mas vamos lá, que nós não temos nada com isso também, não é? Mas eu não respondi, hein? Está sendo respondido no contexto. Não, ele que respondeu, porque ele viu que não saía a resposta aqui. Mas eu só vou abordar rapidamente aqui. Então, qual será a última mensagem? Ele já falou, não adianta argumento. Filosofia, pode falar filosofia. Filosofia é bom? É um encanto filosofia, mas não leva o homem à eternidade. Exclui Deus, exclui a razão, exclui a revelação, exclui o Espírito Santo, exclui Jesus, exclui a Bíblia. Eu pergunto, para quê?
entendeu? Teologia. Não, teologia é aquilo que você acha a respeito de Deus, e o que você acha, o outro acha também. Então, nós não temos nada com isso, né? Cada um tem seus títulos, seus elementos. E eu quero dizer até uma coisa sobre esse assunto. Ontem, numa live nossa, eu falei que nós estamos sendo atingidos indiretamente, e temos, porque um cidadão da lei mandou tirar a Bíblia de uma cidade aqui do Rio de Janeiro. Para nós não faz diferença nenhuma. Por quê? Porque são institutos que não nos fazem nenhuma diferença. Pode tirar e botar ao mesmo tempo. Então, eu fiz até assim, ele não pode tirar o Cristo Redentor, não é? Porque é uma figura que está lá, né? Para quem gosta, tem o direito. E vamos dizer, até a questão de cultura, não tem problema nenhum, nós não somos contra isso. Não somos contra aquilo que é material. É material, deve ficar, tanto faz. Estão tirando, não pode ter mais crucifixo nas câmaras, não pode ter mais Bíblia. Qual o problema para nós? Para o Evangelho. O Evangelho que vive disso, nós vivemos de propaganda usando certos elementos materiais, nós não usamos. Não podemos criticar, nem vamos tirar de nada. Não temos esse direito, nem de colocar também. Nós não temos esse propósito. Estou dando uma retificação daquilo que eu falei, e tenho falado, às vezes, numa reunião ou outra, que pode ser mal interpretado, alguém ficar pensando que eu sou contra. Não, absolutamente, não é? Esse aspecto turístico e cultural, isso pode ficar à vontade. E deve, um povo que não tem nada para pensar, tem que ver essas coisas mesmo, entendeu? Que ele está despreocupado com a eternidade, vai pegando aqui, vai tocando a vida, é isso aí. Agora, quando ele tem uma experiência com Deus, ele não abdica daquilo, ele não joga fora, ele não anarquiza, mas ele simplesmente aquilo ali é folclore. Passa a ter outro valor para ele. Passa a ter outro valor. Não é necessário, né? É um valor. Então, essa colocação. Mas a pergunta ainda está de pé. Quem, quando e qual a mensagem? Ele já falou quem, a mensagem é qual, né? Isso. E quando. O quando é hoje. A palavra diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Você recebeu uma bênção, está ouvindo aqui, você não está ouvindo crítica, você está ouvindo assim a palavra que é sua. Se você quiser, tudo bem. Se você não quiser, não há problema nenhum. Ninguém é contra aquilo que o senhor, a senhora, quem está nos ouvindo, aceite. Ninguém é contra. Cada um tem os seus princípios. Agora, nós estamos mostrando os nossos princípios, onde estamos sem ofender qualquer pessoa. Mas aqui, qual será a mensagem? Foi aquela de Pedro, né? No Pentecostes, a mesma do Pentecostes. Quem é o homem preparado para isso? O homem que estiver ouvindo a voz do Espírito Santo. Pedro que era problemático, pescador, né? Homem indouto, e foi. E interessante, podia ser Paulo, o senhor Paulo veio depois, né? E podia ser outro, mas o senhor chamou Pedro, indouto, complicado, mas agora, Pedro, seu nome agora é Simão Bar Jonas. Simão, que é do verbo chamar, no hebraico. Chamar é aquele que ouve. Bar é criado, aquele que, né, ouviu a voz, né, que foi gerado, aquilo que foi gerado, criado, gerado. Ioná é pomba, é da pomba. Então, Pedro entregou a primeira mensagem que veio da parte de Deus, gerada pelo Espírito Santo. Então, o que nós precisamos? De homens que mudem, que seus nomes sejam mudados. Para que, em vez de ser ele, o catedrático, o maior do mundo, o grande líder, ele seja, né, o homem gerado, a mensagem dele seja gerada pelo Espírito Santo. Revelação. Revelação. Não tem outra coisa para convencer o homem hoje, só a revelação do Espírito Santo. Argumento não adianta. Não adianta ser contra político, contra a política, contra isso, contra isso. Isso
Cada um tem seu desejo, seus valores, e nós não temos nada a ver. Alguns até defendem, de certa forma, né? Mas eu penso assim, nós podemos ficar livres de tudo isso, não precisamos estar, né, presos a essas peias. Respondi. Respondeu. Eu diria ainda um Chego, detalhe. não falo mais, hein? Tá certo, vamos ver o Gil. Eu diria um detalhe, que é corroborando com o que o pastor Gedeuti está apresentando, é que normalmente as pessoas, quando ouvem falar a palavra Apocalipse, Apocalipse tornou-se uma palavra que muita gente, quando ouve, tem assim aquela ideia daquilo que é o fim, como vai ser o fim e tudo, né? Existem aqueles até que fazem filmes sobre isso, né? Mas, na verdade, Apocalipse não passa daquilo que é a revelação de Jesus para a igreja e principalmente um livro que está preocupado em mostrar as coisas do tempo do fim. Agora, o grande segredo para ligar a última mensagem ao livro de Apocalipse, que por acaso é o último livro da Bíblia, que você pega uma Bíblia, vai lendo, você chega no final, que é o livro de Apocalipse. Então, por que o último? Porque você vai perceber uma coisa interessante, olha a ligação que existe. Em cada uma das cartas que foi escrito no livro de Apocalipse, sempre no início, o Senhor Jesus fala para João assim: João, escreve à igreja, ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve. Isto diz aquele que, né? Aí, ao anjo da igreja em Esmirna, escreve, isto diz aquele que foi morto e ressuscitou. Então, o anjo ali, quer dizer, o mensageiro da igreja, a mensagem que ele tinha para entregar era aquela Era que a figura. Exato, era a última figura mensagem. Gloriosa. A figura gloriosa E do hoje, Senhor Jesus. isso é muito bom anotar Esse isso aí. aspecto é interessante. Hoje é a figura gloriosa, hoje. De Jesus. E de Jesus. Então, você tem até a diferença do que João viu como homem, a figura do sofredor e tudo isso, do servo sofredor, aquele que sofreu, que andava pelas estradas, né, os exércitos causticantes da Galiléia, aquele que tinha fome, aquele que não tinha onde reclinar a cabeça, né, e achincalhado por todos. Ele conhece aquele homem, né? E depois transporta esse homem para a igreja, a figura do Senhor glorificado. Vencedor. Vencedor, glorificado. Não temos que chorar porque Jesus morreu, nós temos que chorar pelos nossos pecados. Amém. Glória a Jesus. Bom, a palavra do pastor Gilson aqui, o pastor Gedeuti finalizou. Nós estamos chegando ao final dessa edição, né? Mas, resumindo, né, a última mensagem foi amplamente falado aqui sobre isso, né? O momento é esse e o mensageiro, né, dentro disso que o Gilson falou agora no final, pastor Gedeuti, né, o mensageiro é aquele que fala em nome do que era, que é e que há de vir. É aquele que fala em nome desse Jesus glorificado. O que o pastor falou ali, Ian, ele foi muito claro. Ninguém convence ninguém pela razão nessa hora. Não há convencimento pela razão, nem por estruturas, organização, não. Não existe. Só o Espírito Santo muda o homem de hoje. Amém. Só isso. Palavra revelada. Está dada a palavra. Pronto. Bom, a gente precisa encerrar por causa do horário. Eu me despeço dos companheiros aqui com a paz do Senhor. Amém. Deus A paz do abençoe. Senhor. E na semana que vem, se Deus quiser, a gente vai estar de volta com mais uma edição do programa. Você é nosso convidado a participar. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Plano profético da Igreja nas 7 cartas do Apocalipse. Disponível no canal do YouTube oficial da Igreja Cristã Maranata.